Bom, irmãos, muito bem. Hoje nós seguiremos aqui com o capítulo 18 do Evangelho de João. Volto a dizer que por algum motivo nós estamos razoavelmente adiantados, né, em relação a algumas outras salas, o que é bom também, né, porque nós temos tempo para trabalhar pequenos trechos que talvez a gente faria isso de uma forma mais corrida, vamos dizer assim, mas a gente tem tempo para trabalhar melhor, né, alguns trechos, tá bom? Muito bem. Então, hoje, abram a Bíblia no capítulo 18 do Evangelho de João, e desde já eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para que a gente possa compartilhar aqui os slides, né, da aula de hoje. Vou recapitular aqui brevemente. Vocês já estão vendo minha tela? Só recapitulando aqui, que então essa lição, que é a lição 16, é a penúltima lição da revista, e ela trabalha, então, 2 capítulos. No caso, a gente aqui vai fazer isso provavelmente hoje já é a segunda, talvez em mais 2 ou até mais 3 lições, então umas 5 lições aí, uns 5 domingos, vamos dizer assim, para essa lição, tá? E aqui o alvo da lição é reconhecer a cruz de Cristo como ponto central do cristianismo, né? Tudo isso nós vimos na aula passada. E aqui só reforçando esse comentário aqui da Bíblia de Estudo de Genebra, que diz então que o ministério de Jesus ele alcança o seu clímax, ou seja, o ponto alto aí da história, né? É onde nós vemos o relato que Jesus é preso, é julgado, e uma série de situações acontecem durante esse julgamento, e depois ele é crucificado, né? Então existe essa divisão entre o capítulo 18 e o capítulo 19, a gente pode dividir em 3 sessões principais, que é a prisão de Jesus, o julgamento de Jesus perante Anás e depois o julgamento perante Pilatos. Aí nós fizemos essa pergunta para a gente pensar um pouco sobre a crucificação de Jesus, né, e a nossa responsabilidade sobre isso. Nós lemos o trecho ali do capítulo 18, do versículo 1 ao 13, e trouxemos aqui algumas aplicações rápidas nesses 13 versículos, que aparentemente parece que é só uma narrativa, né, e fala ali como é que Jesus foi preso, mas se a gente começa a esmiuçar os detalhes dos versículos e de todo o capítulo como um todo, a gente percebe algumas coisas muito interessantes, né? Como isso que a própria revista traz, a voluntariedade, a proteção e a submissão à vontade de Deus, né? Ou seja, a forma como voluntariamente Jesus se entrega às autoridades, a proteção que ele faz aos discípulos e a submissão que ele tem à missão dele, né? A missão de Jesus na Terra. E tem uma frase que eu disse para vocês que me chamava bastante atenção, que diz assim: Jesus foi preso e iniciou a via dolorosa. O primeiro ato foi prenderam Jesus e o amarraram, depois Jesus foi levado a Anás, sogra de Caifás. Não era essa frase não, irmãos, eu me confundi aqui, mas a gente vai chegar lá. Essa é só o trecho final relatando como que foi a prisão de Jesus. E aí nós vemos também algumas outras aplicações, lembrando que Jesus, ao saber que seria preso, porque no desenvolvimento da história nós vemos ali no capítulo 17 que Jesus está fazendo uma oração, né? Então nós vimos ali a importância da oração, vimos a soberania de Deus a partir do versículo 4, e se a gente estender o capítulo a partir no versículo 32 também, a eleição e a nossa segurança na salvação, quando nós olhamos isso no versículo 8, 9 e 37, né, desse capítulo. E aí eu encerrei a aula passada com um texto, né, um comentário aí sobre oração. Agora, o que está lá na sua revista, eu não sei se eu li semana passada, mas então leio hoje aqui para vocês, é essa frase aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a revista, aqui na parte do professor, tá na página 102. Eu não sei se na sua tá da mesma forma,
mas nós vamos tratar hoje seguindo essa narrativa e falando sobre Pedro negando a Jesus. E aí tem uma frase aqui na revista, era essa frase que eu queria colocar no slide, acabei não colocando, me confundi aqui, irmãos, mas diz assim: já observamos que o número de discípulos diminuiu à medida que a cruz se aproximou. Dos milhares, 10.000 só no milagre da multiplicação, sobraram 12 no discurso do cenáculo. No meio do discurso do cenáculo, um deles, a saber, Judas, abandonou Cristo. E após a prisão de Jesus, somente 2 discípulos ficaram em cena: Pedro e o outro discípulo, possivelmente João. Agora, essa frase é muito interessante. À medida que a cruz se aproximava, o número de discípulos cada vez mais diminuía. Agora, antes então, eu quero trabalhar hoje com vocês essa ideia e esse texto onde fala que Pedro negou a Jesus. E é interessante porque os outros evangelhos eles vão relatar Pedro negando a Jesus numa cena contínua, ou seja, o relato em que ele nega 3 vezes é uma cena contínua nos outros evangelhos, mas João ele traz aí alguns detalhes adicionais, então ele começa falando sobre isso no versículo 15 até o 18, ele interrompe essa cena, pensa assim num filme, né? E nessa cena onde João ali estava diante de alguns e nega Jesus, volta a falar sobre Jesus sendo julgado, né? Onde o sumo sacerdote interroga Jesus, e depois, então, ele volta para a cena de Pedro relatando. Então, é como se fosse imaginem aí uma cena de um filme, né? Onde passa uma cena, depois vai para uma e volta para aquela cena para dar continuidade. Então, hoje, por isso que eu vou separar os versículos. Então, a gente vai ler do 15 ao 18 e depois do 25 ao 27. No próximo domingo, a gente vai falar só sobre o julgamento, né? Alguns detalhes sobre o julgamento de Jesus, que foi possivelmente de 3 formas, né? Uma delas relatada, então, no versículo 19 até o versículo 24, tá bom? E nós não vamos ver isso hoje. Mas então diz assim a palavra de Deus, irmãos. Abram aí João, capítulo 18, a partir do versículo 15. Eu leio aqui na versão NVI, né? Simão Pedro e outro discípulo, eu deixo destacado esse outro discípulo só para você saber que provavelmente há um consenso geral de que se trata aqui do próprio João, né? Aquele que escreve esse evangelho. Então vai dizer assim: Simão Pedro, que é o Pedro que nega Jesus, e a gente vai falar sobre ele hoje, e João estavam seguindo Jesus, ou seja, acompanhando Jesus enquanto as autoridades levavam ele, né, preso. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo, ou seja, esse outro discípulo, entrou com Jesus no pátio, na casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. Então vai vendo a cena aí na sua cabeça, né? O outro discípulo, no caso João, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou e falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro, ou seja, então Pedro ficou esperando do lado de fora, e aí João falou assim, não, né? Ele está comigo, pode deixar ele entrar. E a moça deixou ele entrar, né? Quando ela deixou ele entrar, então ela fala assim para ele. Então ela perguntou a Pedro, você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu, não sou. Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem, já dentro ali do pátio, né? Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Esse é o versículo, encerrando o versículo 18. E aí lá no versículo 25 volta a cena, né? Enquanto Simão Pedro, e é interessante porque de fato é uma cena em sequência, né? Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, que é como termina o versículo 18 no relato de João, perguntaram-lhe, você não é um dos discípulos dele? Ele negou dizendo, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro decepara, insistiu, eu não o vi com ele no olival? Mais uma vez, Pedro negou e no mesmo instante um galo cantou.
Muito bem, irmãos. Então esse é o relato das 3 vezes em que Pedro nega a Jesus, né? A revista traz, então, aí eu escrevo aqui aquilo que eu acabei de ler, né, antes da leitura da palavra, que observamos então que o número de discípulos diminuiu à medida que a cruz se aproximou. Dos milhares, 10.000 só no milagre da multiplicação. Sobraram 12 no discurso do cenáculo. No meio do discurso do cenáculo, um deles, a saber, Judas, abandonou Cristo. E após a prisão de Jesus, somente 2 discípulos ficaram em cena, Pedro e outro discípulo, possivelmente João. No caso específico de Pedro, então, nós podemos notar 3 coisas, irmãos. Pedro negando a Jesus 3 vezes é um cumprimento daquilo que Jesus já havia dito para ele lá no capítulo 13, a partir do versículo 37. A partir do versículo 38, no caso, né? Porque no 37, Pedro afirmava que seguiria Jesus até a morte, né? Seguiria Jesus até a morte. Então, e aí Jesus fala para ele, você vai me negar. Aí ele lançou-se à batalha quando Jesus foi preso, ali no capítulo 18, versículo 10, que nós lemos na semana passada. Esse é um termo que o autor da revista traz, lançou-se à batalha. Ele feriu, né, o soldado que iria prender Jesus. E foi um dos que se dispôs a acompanhar Jesus em prisão, no versículo 15 e 16. Entretanto, no momento mais tenso da vida de Jesus, Pedro se esquivou da relação com o Senhor. Então, nesse rápido panorama da vida de Pedro, irmãos, nós vemos alguém que, de certa forma, e quando você lê outras passagens, alguém que sempre é impulsivo, né? Pedro era um falador, era aquele que sempre fazia as perguntas, que queria a atenção de Jesus, chamar a atenção de Jesus sobre ele, né? Dizia, não, eu vou te seguir até a morte, eu vou fazer tudo pelo Senhor, né? No momento que ele ia preso, ele feriu um soldado, ele de fato até acompanhou Jesus quase até o fim ali, né? No momento em que ele é preso, mas em alguns momentos, num momento mais tenso talvez da vida dele, ele nega que era um discípulo de Jesus. E aí tem alguns pontos interessantes nesses versículos que eu trago aqui para os irmãos, né? O versículo 16 vai dizer assim, mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. Outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. A moça encarregada da porta. Os 4 evangelhos informam que o primeiro desafio de Pedro proveio de uma escrava, a pessoa menos importante